Prontinho, estamos no ar? E sim, então, boa tarde, bom dia ainda a todos. Caso ainda não tenham almoçado, espero que mais tarde almocem. Caso estejam assistindo essa gravação, essa é a primeira reunião extraordinária da Comissão Eleitoral após a votação. As pautas são a avaliação geral da comissão do processo de sufrágio, que ocorreu na segunda-feira, dia 19, e a análise das denúncias recebidas no dia 19. Somente no dia 19 foram feitas denúncias. Depois, ontem não houve nenhum tipo de provocação à comissão. A gente deliberou por 6 votos e 1 abstenção. A Thaisa chegou logo depois que a gente terminou de votar. Por 6 votos e 1 abstenção, por não transmitir a parte da reunião que fala da deliberação de denúncias, pois entendemos que poderia haver exposição indevida de pessoas. Então, nos reservamos esse direito, pedimos compreensão à comunidade acadêmica, porque também não queremos obviamente, queremos sempre agir com transparência, mas não de maneira a expor pessoas. Tá certo? Então, agora, creio que possamos passar ao primeiro ponto de pauta, que é o ponto que será transmitido, a avaliação de cada membro da Comissão Eleitoral acerca do sufrágio. Tá certo? Queria começar com o Bruno Waldson, que é em ordem alfabética. Vou ser sucinto. Acredito que todo o processo foi trabalhoso, foi dificultoso, mas acredito que foi sucesso, foi bem feito. Tivemos uma participação muito grande, principalmente dos alunos, que eu acreditava que seria bem menos, mas mais de 50% participou. Fazendo uma avaliação rápida, acredito que todo o processo foi tranquilo e foi se avaliado com sucesso. Muito bom. Eu também considero que isso foi muito trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, na volta para casa, eu errei o caminho de casa. Entrei numa rua, pensei, que rua é essa aqui? Bom, acredito que todos nós saímos de lá cansados, né? É grave, nem sabe. Isso numa cidade do tamanho de Corrinas. Então, exatamente, pegou o portal errado. Quase 11 da noite que a gente saiu de lá. Porque depois de revelado o resultado, a gente ainda anexou documentos, e eu ainda vi que eu ainda tinha esquecido uma das atas de sessão eleitoral dos estudantes. Anexei agora o processo. Anexamos documentos ainda ao processo, fizemos a ata de apuração, fizemos o resultado preliminar, imprimimos algumas vias e colocamos no campus, no bloco IP, e depois, finalmente, publicamos no site do IFTO. Certo? Considero também que, tirando aquele susto inicial do sistema, daquela instabilidade que o pessoal da DTI de Palmas e o pessoal da TI do campus resolveram, mais uma vez agradeço a todos eles por terem se empenhado, assim, e a DTI o Cleiton me mandou mensagem pelo Hangout, dizendo que a DTI ficou durante todo o processo monitorando o funcionamento do programa e vendo se ele estava sujeito a algum tipo de ataque, alguma coisa assim, mas em nenhum momento isso aconteceu. A votação depois disso foi tranquila, o máximo que aconteceu eram eleitores dizendo que nós ou não conseguiam acessar, não estavam com dificuldade para acessar o SIGA, ou que não conseguiam entrar no institucional, ou não conheciam o institucional, não... Você sabe como são essas coisas, né? Eu enviei esses casos para a parte da TI do campus e não tive nenhum problema em relação a isso. A grande maioria dos casos aconteceu normalmente. Alguns outros eleitores, especialmente os alunos
que não constavam na relação final de eleitores. E aí eu já deixo logo todo mundo muito tranquilizado, porque saiu a relação preliminar. Todos eles não estavam na relação preliminar, saiu o período de recursos, eles não entraram com recursos e, portanto, ficaram de fora da relação de eleitores. Já tranquilizo logo a todos de que não há nenhuma questão jurídica séria aí, porque ou foi dado prazo para recursos e eles não entraram com recursos. Então, não há muito problema, não. Certo? De resto, tranquilo, tirando a questão cansativa, a questão do cansaço e da tensão também. Acho que quem estava lá no campus às 9 da noite viu quão tenso foi o processo, quão tenso foi o ambiente lá. Feito o processo, foi tudo mais resolvido e a gente pôde dar os encaminhamentos finais sem nenhum tipo de problema. Mais uma vez, ressalto também a presença de 55% dos estudantes no processo. Mais uma vez, não cansarei de parabenizar a Linda Mares, Bruno Valdson, Lohane, Luan, Milena, Sabrina e todos os estudantes que compartilharam, e servidores também, que compartilharam o material informativo da comissão, que avisaram seus pares, que ajudaram os outros no processo, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Uma presença de 55% dos estudantes numa votação presencial é considerada de razoável para baixo. Nessa circunstância, eu considero que uma vitória nossa. Então, mais uma vez, considero que foi graças à união dessa comissão e da comunidade acadêmica que comprou a ideia da necessidade de divulgação de informações que a gente conseguiu isso. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Certo? Acho que com isso eu já consigo passar a palavra, porque senão eu começo a falar demais. Filósofo é muito complicado para essas coisas, tá bom? Vou passar para o Zé Neto. Obrigado, Henrique. Então, eu vejo como necessidade de melhora, né? Alguns pontos, isso para o que eu percebi no dia do sufrágio em relação ao sistema conduzido. Aquela situação em que houve problema no registro inicial dos votos que não estavam sendo computados. Isso é um ponto que, a meu ver, mereceu e merece bastante atenção. Aquele momento inicial lá de problema no sistema, né, que foi corrigido, ou problema de interpretação das pessoas, de uso do sistema. Segundo, eu creio que o nome dos candidatos deveria ter aparecido, e não somente o número. Então, número e nome. E, por último, que muitos estudantes não receberam o e-mail. Então, são os 3 pontos aí que eu destaco como frágeis no sistema do dia do sufrágio. Entendo. De fato, eu acho que seria interessante que a gente, na reunião final, para homologar o resultado final, fizesse sugestões no ofício que a gente vai enviar para o Consulp sobre possíveis melhorias no processo e possíveis melhorias no regulamento eleitoral, justamente para não ter que ficar tanto a cargo da comissão, ter que ficar deliberando sobre coisas que, na verdade, poderiam estar lá. E também para realmente guiar, para que haja um protocolo padrão de guia das comissões para evitar esse tipo de coisa. Mas eu vou passar para Linda Mares. Achei trabalhoso, quase esqueci de votar, mas atingi minha meta com os alunos, fiquei feliz. Com certeza. Tá certo. Rodomilson, Luiz Rodomilson, fala.
Bom dia, boa tarde para quem já almoçou e bom dia para quem não almoçou ainda, gente. Realmente foi um trabalho árduo, né? Nós aí nos colocamos à disposição, já sabíamos aí da dificuldade, do momento aí peculiar de polarização, né? De nosso ambiente de trabalho, de grupo, questão da pandemia aí também muito complicado. Creio que tivemos alguns momentos de falha, né? Mas também de muitos acertos. Eu creio que os acertos superaram as falhas em virtude do momento, né? Teve sim esse momento aí, né? Essa questão da instabilidade do sistema no dia do sufrágio, que acho que foi o ponto que mais, digamos assim, nos deixou assim um pouco apreensivo no início ali, mas que logo foi solucionado, né? Com a intermediação lá da comissão, com o pessoal lá da TI, e com o tempo isso foi sendo regularizado, né? E no mais, eu creio que tem sim que pontuar essas questões aí a serem melhoradas, né? Como eu falei anteriormente já, que essa nossa experiência aqui de eleição vai servir de embasamento para muitas outras, né? Que possam acontecer nesse mesmo contexto, e que a gente possa, digamos assim, digamos que a gente possa, que nós contribuímos já de certa forma, né, para dar esse norte aí, né, e que possamos finalizar esse processo da melhor forma possível, né, apesar de alguns momentos de divergências. Creio que nossa comissão, ela trabalhou de maneira séria e direcionada a direcionar o processo da melhor forma possível. Concordo. Marcileia, quer falar? Talvez. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, assim, o meu olhar em relação a todos os procedimentos da comissão, eles são quase na sua totalidade positivos. Assim como o professor José Neto tocou no assunto, como o professor Luiz Rodomilson também tocou no assunto a respeito do sistema, no dia do sufrágio, que ocorreu aquele probleminha, mas que foi solucionado. Mas um ponto que eu acho que merece destaque é a questão do regulamento. Para as próximas eleições, esse processo ele vai servir de parâmetro, não é? Então, eu acredito que tem que dar uma revisada nesse regulamento, porque tem coisas que nós da comissão ficamos sobrecarregados, não é, para deliberar. Então, eu acredito que o conjunto, a reitoria precisa dar uma reavaliada nesse regulamento. E no mais, para mim, foi tudo perfeito. Essa comissão trabalhou de forma harmônica, de forma séria, a gente estava engajado realmente nos trabalhos. E outro ponto também é a questão dos alunos que não estavam na lista definitiva, né? Houve prazos para recurso, não é? Então, subentende-se que esses alunos, eles perderam o prazo para entrar com recurso. E eu estava lá no campus, eu pude ver pessoalmente que eles de última hora estavam querendo resolver, coisa que não tinha mais solução, porque o prazo do recurso já havia acabado. Mas, no mais, para mim, é de forma positiva e nós estamos de parabéns por todo esse processo. Era isso. Ok, gente. E aí eu acho que fica até um trabalho de casa para a gente, para sexta-feira, que é o dia da publicação do resultado definitivo, que a gente pense, cada um de nós pense em sugestões a serem enviadas para o Consulp, para constar no ofício de envio do processo, para que a gente possa... Seria uns espaços de envio, se não me engano, mas a gente tem que ter um ofício também de novo. Então, para que a gente realmente possa melhorar o processo. A gente acumulou aqui 3 funções, que foi de comissão eleitoral local, comissão eleitoral central, e a gente teve ainda que resolver os casos omissos na normatização do Consulp. Então, isso foi realmente complicado, né? Bom, Patrícia.
Eu tenho que parar de ficar sendo comentador de fala de você, desculpa. Patrícia. Muito complicado, sim, exatamente. Passo. Thaisa, seu lugar de. Eu ia falar seu lugar de fala, seu espaço de fala. Eu já vou começar colocando sugestões. As próximas, a gente vai começar de baixo para cima. Eu sempre sou a última. Então, aí quase que fica para mim a fala assim, eu concordo e com todas as falas anteriores. Eu acho que todas as sugestões foram pertinentes e, assim, até chegarmos nesse momento, foi uma sequência de ações, né? Sim. Que envolveu pessoas, inúmeras pessoas, muitas atividades diferentes, muitas construções de documentos. Eu acredito que nós pegamos o novo, né? O novo em diversos sentidos. Então, assim, olhando para o processo e para a condução, eu acredito que nós mais acertamos do que erramos, porque estamos chegando ao final. Eu acredito e coloco como minhas palavras que o final foi com êxito, né? Os trabalhos da comissão, porque vamos conseguir entregar em tempo o cronograma. Então, assim, com muitos erros, com muitas tentativas, mas eu acredito que nosso trabalho ele foi mais acertos do que erros. E eu fico feliz porque, assim, já éramos colegas de trabalho, mas nos aproximamos bastante, né? Tornamos amigos, uma comissão bem sólida, bem unânime, né? Por diversas vezes deliberamos por unanimidade, temos pensamentos que compactuamos de ideias e pensamentos e construímos, né, o processo eleitoral com muita dificuldade, mas conseguimos construir juntos. Eu só tenho a agradecer aos colegas, aos pares, e agora desejar aí, né, que o caminho corra e dê tudo certo durante esse biênio, né? Boa sorte a todos nós e ao Campus Colinas. Vai dar certo. Sim. Bom, primeira sugestão para a Thaisa, se você tiver mais uma filha, chama de Ana. Certo? Mas, sério, uma das coisas que eu acho importante ressaltar foi como a gente, apesar de tudo, conseguiu cumprir o cronograma à risca. A gente precisou retificar o cronograma, mas nunca descumprimos o cronograma. Inclusive, naquele requerimento de um dos candidatos, havia a frase que o cronograma... Exato, com certeza. Havia a frase que o cronograma claramente não estava sendo cumprido e, de fato, isso não encontra respaldo quando a gente olha o cronograma. A gente cumpriu à risca todas as datas. Só precisamos retificar a questão da relação, mas dentro do necessário e, tecnicamente, descumprimos o cronograma uma única vez, quando anunciamos o resultado preliminar com 2 dias de antecedência. Mas, se alguém acha isso ruim, uma comissão que entrega as coisas antes do prazo, meu Deus, o que vocês querem da gente, né? Tá certo? Então, acredito que com essas palavras da comissão a gente já pode pensar nas sugestões para enviar ao consulta. E que a gente pense nisso, tanto na questão do sistema de votação, quanto no regulamento eleitoral em geral. Acho que já passou da hora do regulamento eleitoral começar a tratar de lives, de mensagens do WhatsApp, o que constitui boca de urna ou não no âmbito de uma eleição remota, no âmbito de uma rede social. Então, acho que já passou da hora do regulamento abrigar essas novidades tecnológicas, tá certo? Bom, agora... Alguém mais quer dar uma última palavra sobre a questão da avaliação do sufrágio, do processo como um todo? Henrique, eu gostaria. Além dos pontos que eu destaquei, né? Falou. Destacar também... Está me ouvindo, né? Sim. Além dos pontos que eu destaquei, destacar os trabalhos que a nossa comissão realizou,
sempre procura pela isonomia, pela imparcialidade, os debates sempre saudáveis que a gente desenvolveu a nível de comissão, todos eles alinhados, focados nos objetivos que atribuídos a nós enquanto comissão, né? Então, foi uma comissão bastante saudável, uma comissão bastante salutar, de muito conhecimento, de muita arguição, de muita avaliação constante, todos imbuídos aí na busca de um processo eleitoral com o resultado que a gente obteve, né? Então, tirando os pontos que eu alertei, a comissão ela realmente alcançou o propósito e méritos aos membros. Claro que, como sendo humanos, todos nós cometemos equívocos, isso faz parte da nossa natureza, e aí, o importante é o resultado final, né? Só isso. Eu concordo. Mais uma vez, já disse isso para vocês em algumas vezes, mas gostaria de que fosse registrado em ata e transmitido para as pessoas. Eu, como presidente, eu não poderia desejar uma composição melhor para essa comissão. Foi graças ao empenho de cada um aqui que todo esse processo aconteceu. Se foi um processo difícil para mim, até do ponto de vista de gestão, porque eu tenho essa dificuldade, às vezes, em delegar as coisas, mas vocês me ensinaram o quão poderoso é delegar tarefas para pessoas competentes. Como isso realmente permite que você consiga gerir o processo com mais tranquilidade e com muito mais qualidade do que você pode fazer sozinho. Essa reunião jamais estaria sendo transmitida se não fossem minhas habilidades, não fossem as habilidades do Bruno Walton. Duvido que tantos eleitores votassem se ainda mais não tivesse feito tudo aquilo. Duvido que eu teria conseguido tanto publicar tão rápido o resultado se Marcilé e ainda mais não estivessem lá. Patrícia, Marcilé, Patrícia, com a questão do outro caso que a gente pegou. Meu agradecimento a todos vocês. O Domilson, que ficou lá, Thaisa, que ficou lá até meia-noite para ver a questão da lista para a gente fazer a votação simulada. Lohane, que ajudou também a divulgação. Mais uma vez, meu agradecimento a cada um de vocês. Posso dizer que aprendi muito, muito mesmo com cada um de vocês nesses processos. Muito obrigado. Bom, acredito que agora podemos passar para o segundo ponto de pauta, porque eu quero almoçar, que é a questão das duas denúncias. Certo? Caso alguém considere que a gente ainda precisa falar da avaliação, a gente pode se manifestar aqui no chat, tá bom? Que aí eu dou a palavra. Mas, se for o caso, essa parte da reunião a gente deliberou por não transmitir, por considerar que há risco de exposição indevida de pessoas. Tá certo? Bom, então vou pedir para o Bruno encerrar a transmissão para que a gente... Rapidão. Só para destacar uma coisa, e essa fala vai ser mais direcionada aos meus colegas, né, aos alunos. E eu vi muitas reclamações de alguns alunos dizendo que os alunos não têm peso, não têm voz. Muito pelo contrário, o voto deles tem sim muito peso, é muito importante, e que na próxima eleição mais alunos participem, porque o peso do voto deles é muito maior quando todos participam, né? Então eu queria deixar esse recado para os meus colegas, né? Participem, porque a voz deles e o voto deles tem sim muito peso e pode só eles
só o segmento deles podem também definir uma eleição, né? Então, sim, tem peso. Então, participem, reclamem menos e participem mais. Inclusive, eu não sei como está hoje o processo das universidades federais, mas a MP 914, que não foi rejeitada, né? Ela caducou no Congresso, ela estabeleceu que para as universidades federais a variação seria 70% dos professores, 30-30. 70% dos professores, 15 por trás, 15 para os alunos. Nos institutos federais, é um terço, um terço, um terço. Cada segmento tem exatamente a mesma proporção. Então, acreditem, eles ainda estão melhores que muita gente. Certo? E a questão realmente da participação ser importante. Bom, podemos terminar a transmissão e passar para a análise das denúncias? Ok? Ok, então, peço que o Bruno Waldson termine a transmissão.